Bom dia, nono ano, professor Esquilace, tudo bem? Então, nós estamos aqui para fazer a correção desses 3 exercícios aí, né, da atividade sobre ondas, né, que eu passei para vocês, tudo. Então, lembrando, né, que essa atividade você faz no caderno, e aí você vai, tira a foto, envia lá no GSA, Google Sala de Aula, faz o anexo, que essa atividade vai estar lá, né, no módulo atividade, você anexa a imagem demonstrando que você fez. Tá bom? Quem não tem condições, quem não consegue acessar o GSA, pode me enviar por e-mail, que está lá no começo do roteiro, tá? Para poder registrar aqui que você está participando das atividades, tá? Então vamos lá, gente. São 3 questões bem tranquilas. Se você lê o texto, de novo, se você lê o texto, entendeu o texto e refletiu sobre ele, você vai responder tranquilamente. E essa primeira questão aqui é só vendo se você entendeu as definições que você usa na área de ondas, né? Então vamos lá, ó. Observe as figuras abaixo e depois faça o que se pede. E como está escrito aqui, não escreva no livro, né, no roteiro, faça as atividades no caderno. Então, uma onda se propaga ao longo da corda ao sacudirmos a extremidade solta, essa aqui. Então, você sacode, vai ter aqui pontos de equilíbrio, a crista, o vale, né? E todas essas ondas apresentam o mesmo comprimento de onda, mas diferentes amplitudes. Você tem que a amplitude, já vendo como a amplitude muda, mas o comprimento de onda é sempre o mesmo. Mas o que é isso, né? Vamos definir, então. Defina as seguintes características de uma onda. A. O que é amplitude, representado pela letra A maiúscula. Então, a amplitude da onda, ela é a máxima distância de um ponto desta em relação ao eixo de equilíbrio durante a oscilação. Tá? Então, ó, o ponto de equilíbrio a gente viu aqui, ó, eixo do ponto de equilíbrio. Então, a amplitude é essa distância aqui. Então, é a máxima distância de um ponto nesta amplitude em relação ao eixo de equilíbrio durante a oscilação. Isso está lá no texto. Tá? O B. O que é comprimento, né? Eu fiquei de ver esse símbolo aí, se chama lambda. Tá? Fazia muito tempo que eu não usava, eu não lembrava. Eu fui pesquisar então o comprimento de onda a gente chama de lambda. E o que é, né? Como é que eu defino o comprimento de onda? Então, o comprimento de onda, olha aqui, é esse aqui. Né? O que é isso aqui? É o comprimento, é a distância entre 2 pontos da onda que se encerram entre si, né? Um ciclo de onda completo. Então, como que ele é medido? Ele é medido entre 2 cristas ou 2 vales. Você está vendo aqui, ó, crista, crista, vale, vale. Então, ele está medindo os 3 aqui, ele está medindo, tanto é que ele fala que elas apresentam o mesmo comprimento de onda. Então, apesar de amplitudes diferentes, essa onda ela tem os mesmos comprimentos de onda. Eu medi aqui, ó, começa aqui, desce, sobe, começa de novo. Então, o comprimento de onda dessas 3 ondas aí é o mesmo. Tá? Então, o comprimento de onda é a distância entre 2 pontos da onda que encerram entre si, ou seja, um ciclo de onda completo. E ele é medido entre 2 cristas ou 2 vales. E o que é período, o C? Então, o período é o intervalo de tempo necessário para que uma determinada onda realize o ciclo completo. Tá? Repetindo, período é o intervalo de tempo necessário para que uma determinada onda ela realize um ciclo completo. Tá? Então, é o período aqui para ocorrer esse comprimento de onda. E, por último, frequência, D, né? Representado pela letra F. É a quantidade de ciclos de oscilação completados por uma determinada onda, dentro do intervalo de tempo de
1 segundo. Então, essa é a frequência. É a quantidade de ciclos de oscilação completados por uma determinada onda no intervalo de tempo de 1 segundo. Tudo bem? Então, é isso. Agora, vamos lá para a 2. Considere um aquário cheio de água e com rolhas dispostas como na ilustração abaixo. Então, você tem aqui um aquário com rolhas, no caso você está vendo 2 rolhas aqui, uma de cada lado, né? E ao lançar uma bolinha entre as rolhas, observa-se uma perturbação na superfície da água, que se propaga na forma de onda circular, cujo ponto de origem é o lugar em que a bolinha caiu. Então, isso a gente vê. Quando você joga uma pedrinha, alguma coisa no rio, num lago, numa água parada, você vê essas ondas circulares acontecendo, né? A propagação dessa onda circular. Então, ele pede aqui, explique por que vemos esse movimento oscilatório e por que as rolhas não avançam em direção às bordas do aquário, como fazem as ondas geradas pela queda da bolinha. Quer dizer, por que as rolhas não acompanham as ondas que são circulares e vão em direção, se espalham em direção à borda, né, do aquário? Então, tá aqui, ó, formação de ondas de água, o movimento das rolhas se dá apenas para cima e para baixo. Elementos, né? Tá, isso aqui é coisa. Tá, então, formação de ondas na água. O movimento das rolhas se dá apenas para cima e para baixo. Então, explique por que vemos esse movimento oscilatório e por que as rolhas não avançam em direção às bordas do aquário, como fazem as ondas geradas pela queda da bolinha. Bom, o movimento oscilatório ele ocorre porque a queda da bolinha ela provoca o desequilíbrio da água, no caso aí na região atingida, que passa então, né, a água passa a oscilar em torno desse ponto inicial de equilíbrio, até finalmente ficar em repouso novamente, quer dizer, parar as oscilações. Então essa situação de desequilíbrio ela é comunicada gradualmente para as moléculas que formam a água no entorno do ponto inicial. Então, por isso, ocorre essa propagação radial, que é essa oscilação circular, né, da onda a partir do ponto de contato entre a bolinha e a água. Agora, por que as rolhas não acompanham? As rolhas não se aproximam da borda do aquário porque as ondas elas não transportam a matéria. Elas apenas provocam a oscilação destas no sentido transversal à sua propagação. Tá? Então a energia está sendo dissipada aí, mas ela não carrega a matéria, por isso que a rolha não sai do lugar, ela só sobe e desce aí conforme a oscilação vai passando. Tá? Agora, a última questão, que foi, apesar de ser um tema bem pesado, né, ondas aí você viu que ele é bem teórico, apesar de estar ligado à nossa prática do dia a dia, mas aí a gente tem só 3 exercícios para ter uma ideia geral, tá? Então vamos lá. O eco ele é um fenômeno que ocorre em certos ambientes que permite a reflexão do som. Ela é a repetição, ele, né, o eco ele é a repetição, depois de certo tempo, de sons que são emitidos nesse ambiente. Dessa forma, deduz uma explicação para a ocorrência do eco, com base nos conhecimentos desenvolvidos até o momento. Aqui você podia também ter pesquisado o que é o eco, porque é uma ideia mais difícil de se ter sem um embasamento maior, né? Porque esse texto ele é meio muito teórico, né? Mas se você não pesquisou e desenvolveu sozinho, melhor ainda. Então, ó, então ao incidir, né, o som, quando ele incide sobre um obstáculo, então o som ele é emitido por uma pessoa e é refletido ao retornar ao emissor, e aí vai ser ouvido novamente. Então esse é o fenômeno que a gente chama de eco. E ele somente é perceptível se o tempo de emissão e retorno da onda sonora, né, a voz, o grito que foi feito, ela for considerável, ou seja, né, desculpa,
se a distância entre o emissor do som e o obstáculo for suficiente. Então, não é qualquer distância que você tem, né? Você tem que estar uma certa distância para que isso dê certo, né? A ocorrência do eco. Então, o eco nada mais é do que uma reflexão do som que bateu em algum obstáculo e voltou para você, certo? É isso. Tranquilo, né? Facinho. Então é isso, gente. Agora, na próxima semana, roteiro novo, assunto novo. Tá bom? Um abraço para vocês e espero que vocês tenham desenvolvido essa atividade aí tranquilamente depois de ter lido e entendido o texto. Tá? Um abraço, até mais.